Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, começa mais um episódio do Inloco Podcast. Antes de tudo, meu nome é Fernando Teroni. O meu, Rafael Lorenzoni. E para você que ainda não nos segue, nos acompanhe no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. E também eu ia pedir, para acrescentar, até esqueci de combinar com você, o pessoal comentar o que tá achando, quem de repente pode vir, falar pro pessoal que passou por aqui, indicar mais gente, você pode indicar alguém também. Vamos lá. Então, antes, vamos chamar aqui, né? O convidado de hoje é o Gustavo Brito, né? Então, acho que é até melhor você se apresentar do que a gente. Se apresenta aí. Engenheiro Gustavo Brito, né? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo, Luiz Gustavo Brito. Sou hoje sócio proprietário da consultora Construcar e viemos aí como convidado hoje da semana. Vamos ter um bate-papo aí, passar para vocês um pouco do nosso trabalho. E vai ser o papo, acho que o mais difícil que a obra, né, cara? Acho que é um dos mais difíceis aí. E o primeiro engenheiro aqui, hein? Aí Viu? Tá faltando o seu lado aí, cara. O arquiteto trouxe uma porrada já. Viu? Quantos foram já? Já foram? Foram 3, se bem que o Pedro foi dessa parte, né? O Thiago, né? O Thiago, nós dois falamos do Thiago. Eu falei, então tá bom, eu vou ligar pra ele agora. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho agora pra vocês, né, da nossa história. Como começou a construtora Construcar, né? Como que eu comecei a atuar nessa área. É uma empresa familiar que começou por volta aí estamos mais ou menos assim, não estamos o ano exato, mas em média uns 25 anos já no mercado. Uma história. Uma história. Meu pai veio de Minas, né, com a minha mãe pra cá. E é tudo mineiro aqui então. Tudo mineiro. Tá na casa. Veio pra cá pra tentar a vida aqui, né? Igual o pessoal fala. E ele veio pra cá, com o pai dele já trabalhava na construção civil lá em Minas, veio pra cá, pra São Paulo, São Bernardo. Aí começou a trabalhar como carpinteiro, né? Na revolução industrial, vamos se dizer, né? Que é na parte da construção das fábricas de veículo. Ele trabalhou na Mercedes, na Metleves, Resoleves. Então ele trabalhou nessas áreas. Aí ele veio pra ficar... Começou a trabalhar de carpinteiro e aí foi se qualificando mais, foi aprendendo, foi se desenvolvendo na área. Virou encarregado, partiu para a área de mestre de obra. Então, mas ele veio para trabalhar para uma empresa ou ele abriu logo a empresa? Então, quando ele chegou, ele fez um teste numa empresa. Aí ele passou como carpinteiro e começou para trabalhar para essa empresa. Hoje eu não lembro, mas eu não vou lembrar o nome da empresa, ele sempre comenta, mas agora que eu esqueci. Só pra gente fazer o contexto, que muita gente se forma ou vai ganhar vida, acho que já logo de cara tem que abrir o seu negócio, às vezes não é assim, então é bom aprender antes, ganhar um know-how para depois se aventurar, né? Nesse meio termo que ele trabalhou nessa empresa, e ele ganhou muita experiência, como ele foi se classificando, né, que antigamente, hoje acredito que seja da mesma forma, né, a gente entra numa empresa, consegue um cargo, quando você é operacional, você vai subindo de cargo conforme a sua competência. Aí ele entrou como carpinteiro e foi subindo, né, feitor, encarregado e mestre. E lá na parte que ele estava mestre, ele já começou a rodar outras cidades, aí já começou a sair para fora. Foi quando ele chegou em Sorocaba para participar da obra do Shopping Esplanada. Aí ele participou de uma certa estrutura, que seria tipo fundação, pilar, e a empresa dele na época falou, a gente vai ter que montar um outro Carrefour, se não me engano é em São Vicente. Aí ele falou, pra mim tudo bem, só que daí uma engenheira que gostava muito do trabalho, ele falou assim, cara, você tem potencial, por que você não abre uma empresa pra você? Se você abrir uma empresa pra você, eu te dou toda a força. Ele falou, então vamos. Aí ele começou. Aí lá no shopping, ele começou como empreiteiro no Shopping Esplanada, fez 22 lojas lá. Juntou a fome com a vontade de comer. E aí ele começou. Que legal. E a história de vida deles, assim, cara, é até bonita. É onde me orgulho, assim, é uma família que eu tenho orgulho de falar. Passaram perrengueira mesmo aqui, passaram dificuldade para ter o que tem. E hoje estão, graças a Deus, bem, mas com muita luta, né? E sempre na área da construção civil aí. E você acabou Minha mãe professora. Que legal. Minha mãe é professora de português. Uma puta mulher. Desculpa. Uma baita mulher. Não pode falar, não tem problema não. Não, aqui não. É que ele juntou ali. Pô, português, né?
Mas e aí, por que você acabou indo pra área? Porque Então, você acabou ficando muito próximo aí. Agora eu já dei um feedback um pouco da minha vida para vocês aí. Agora eu vou falar um pouco mais da empresa, né? Aí a empresa surgiu mais ou menos nesse contexto que eu contei para vocês. E a partir daí meu pai já começou a abrir leque de todas as áreas, que começou na parte de loja, né? Montar a loja, e a partir daí já começou a fazer casa, a atuar mais na parte industrial. Aí a empresa foi se desenvolvendo. E eu comecei com ele com 12 anos de idade. Então, a partir dos 12 anos de idade, eu ia para a obra com ele, meio período, trabalhava com ele. Trabalhei de apontador, já trabalhei de servente, já trabalhei de carpinteiro. E desde pequeno com ele. Então, eu sei todas as etapas da obra, tudo assim, convivi muito com essas partes, de cada etapa da obra. Então, eu convivi muito desde pequeno. E trabalhei muito tempo como funcionário para ele. Então, desde meus 12 anos, fui até os meus 16 anos, trabalhando meio período, depois já comecei a estudar de noite, comecei a trabalhar o período integral, depois fiz um cursinho para passar na faculdade, passei na faculdade e comecei a fazer engenharia civil e tô com ele até hoje, assim. Praticamente foi uma escola, então já desde pequeno, desde os 12 anos você aprende, você vive isso. Na verdade eu cresci dentro de obra, né? Nossa, eu tô, vamos dizer, calejado de obra já. A gente faz o que gosta, graças a Deus, a gente ama o que a gente faz. Foi uma coisa que eu aprendi a gostar com minha família, né? E a família seguiu o ramo aí da construção civil. E a gente faz a parte da construção, mas a gente também hoje faz projeto, hoje a gente está atuando em todas as áreas aí. Uma coisa que a gente comentou, assim, até a gente já falou outras vezes, fora dos bastidores, né, das câmeras. Hoje é o dia das bombas. Não pode. A Construcar, na verdade, ela começou trabalhando também para mineradoras, né, para parte industrial e tudo mais, né? Acho que você chegou a comentar alguma coisa assim. E hoje tem residencial, né? Como que funciona a empresa? A gente já começou atuando em galpão, né? Foi a parte de logística, depois meu pai trabalhou para a Splice do Brasil e montou as bases para as antenas de telecomunicação no Nordeste. Ele era um empreiteiro, no caso da Splice. Aí depois, quando ele voltou, ele fez algumas obras para essa mesma empresa, que foi a Vobin, né? A fábrica de pá eólica aqui de Sorocaba. Aí trabalhou no CSM também. Aí dessa parte de galpões, um pouquinho para frente, houve aquela oportunidade de estar executando uma mineradora de basalto para o Grupo Base. Aí ele falou, não, eu estou de acordo com esse projeto, consigo tocar tranquilo, para mim eu vou encarar. E começou. Daí ele já montou a planta, essa planta que foi a primeira planta, foi em Capivari, São Paulo, né? Foi uma planta com uma mineradora até um médio porte, vamos dizer. Depois daí ele montou uma outra planta com uma outra empresa, Minerpava, nem sei se posso falar o nome aqui das empresas. Pode falar. É livre. Vamos ver se o Grupo Base patrocina a gente, né? Não sei. E eu nem tô parecendo, tô quase deitado ali. Agora que eu vi. Pô. Então, aí montou uma outra planta em Piracicaba, encharqueada, para o Grupo Minerpave. Hoje já é outro proprietário. E montamos outra planta para o Grupo Base de novo, aí fomos especificando, aí entramos na parte de mineração de areia também, montando porto de areia e as infraestruturas, né, para essas empresas, que era a balança rodoviária, aí montamos inúmeras balanças, assim. Hoje eu acho que a gente tem executado aí umas 40 balanças rodoviárias hoje para várias empresas, né, tudo que já prestou serviço. Aí fizemos uma mineradora que alguma parte... tudo privado isso daí. Tudo alguma privado. Pública chegaram a trabalhar também ou não? Ele quando eu era mais novo, eu não me recordo, mas ele já chegou para trabalhar para a Prefeitura de Sorocaba. Ah, sim. Ele era bem forte, tipo assim, ele tem bastante funcionário aqui em Sorocaba na época. Entendi. Era a sede dele, era aqui. Sede. Hoje a sede é em Capivari, né? Hoje é onde a gente tem mais obra lá. Atende toda a região, né? Fizemos obra em São Paulo,
a gente não tem muito assim, hoje estamos com obra em Cabreúva, Piracicaba, Sorocaba, estamos fechando o projeto, graças a Deus a gente não tem com obra muito. Em Bragança Paulista. Então... Eu já posso até perguntar uma coisa, como que é gerenciar esse pessoal de várias cidades, captar até mão de obra, de repente você capta lá e leva para outra cidade, como que funciona? Então, na verdade, na empresa a gente já tentou de várias maneiras fazer isso daí. A gente tentou já com o pessoal nosso, tá alocando, né, montando canteiro, alojamento, já tentamos pegar o pessoal da região, mas o que acontece? Como obra, a gente depende de mão de obra, para o resultado sair legal, uma mão de obra qualificada, então não é todo lugar que você consegue encontrar essa mão de obra qualificada. E o que a gente faz hoje, né? Resumindo assim, a gente sente o lugar, então como que é o processo? A gente pegou uma obra fora, a gente vai, tenta fazer umas entrevistas para ver como que é o pessoal de lá, o que eles já participaram de obra, como você tem experiência para aquilo que vai fazer. Aí tem, por exemplo, o líder, geralmente a gente costuma levar o nosso que já é conhecido. Agora o pessoal do operacional, mesmo sendo um carpinteiro, um pedreiro, até mesmo um ajudante, ele tem que ser uma pessoa que tem um pouco de conhecimento, para que no final de tudo a gente consiga chegar, porque eu acredito que obra é um resultado de um todo, né? Então um vai acrescentando ao outro para chegar no resultado final. E quando a gente não consegue juntar a equipe no local, unir essa equipe, a gente traz de fora. Então assim, a gente não chegou numa conclusão assim, é melhor pegar o pessoal de fora ou é melhor tocar com o pessoal da gente? Depende da região. Depende da região. Entendi. Ou o que eu posso garantir assim, os líderes sempre é legal a gente estar. Sempre tem alguém em cima vendo. O líder na parte civil, o líder na parte de carpintaria, o líder na parte de armação. Os líderes a gente sempre mantém, geralmente. Entendi. Engajamento, né? É o que leva a empresa, o pessoal né? que cresce, que veste nossa camisa e sempre aí tá com a gente há uns bons anos. Tinha um engenheiro que falava com a gente lá, trabalhamos, amigo em comum aqui, que engajamento de peão é chicote no lombo. Porque a gente trabalhava muito lá. E ele falava assim, a empresa podia dar uma ajuda, né? Dar um incentivo pra gente. Ele falou, incentivo nosso é chicote no lombo, né, amigo? Trabalha não, você vê. É complicado. Mas, bom, uma questão que a gente ia comentar aqui, que já até entrou nesse assunto, né, que é a parte de mão de obra e tudo mais, mas é as dificuldades de montar uma construtora, né? Uma coisa que a gente fala hoje é os aventureiros, né? Hoje ainda mais agora com esse Minha Casa Minha Vida, né? Vamos dizer assim, dá para construir, a pessoa pega a grana ali e pode contratar, vamos dizer assim, quem ela bem entender, né? E aí chega um aventureiro lá, um pedreiro da vida, alguma coisa, não dizendo, existem excelentes pedreiros, como existem excelentes em todas as áreas, todas as áreas, Existem maus pedreiros e maus engenheiros, mas assim... É de caráter, né? E aí esse cara, vamos dizer assim, se apresenta, vamos dizer, como um construtor. Entendi. Né? E o pessoal acaba, às vezes, talvez caindo, né? E aí, junto com isso, fala sobre a dificuldade de montar uma empresa, né? De montar uma construtora de verdade. Eu acredito assim, o céu é para todos, então a oportunidade tem que ter para todo mundo. Cabe à pessoa que vai contratar achar o que ela quer priorizar, né? Como que eu queria posicionar isso daí? Hoje, você contratando uma construtora, você está totalmente respaldado, né? Você tem uma empresa que, geralmente, se você vai consultar, é uma empresa idônea, que já realizou várias obras, que te dá garantia do trabalho que está sendo executado. É uma empresa que você vai ter um contrato, que você vai ter direito, deveres também, lógico, mas você vai ter direitos como consumidor. Coisa que já no particular, boca a boca, você não teria tanto garantia. E como quando a gente fala de construção civil, a gente fala de um capital já maior, você vai ter que deslocar esse capital seu, colocar como investimento ou como uma propriedade que você vai estar morando, uma coisa para você estar utilizando, você vai estar dispondo de um capital grande. Então, quando a pessoa se dispõe desse capital, ao meu entender, eu, se fosse leigo no assunto, não
quisesse contratar esse tipo de serviço, eu ia priorizar uma consultora por esses pontos, que eu teria uma empresa responsável, que pode oferecer a garantia e todo o processo. Porque obra não é só execução de obra, você tem que ter todo um processo, igual toda empresa tem, né? Eu acho que também vale lembrar também que o pessoal, quem vai contratar, pode consultar o CNPJ, se a pessoa não está devendo na praça ainda, como o pessoal diz. Enfim, tem toda antes, o que essa empresa fez antes. Isso. Acho que tudo isso também vale, até agrega valor, né? Às vezes a pessoa fala, mas seu trabalho tá caro. E não é por causa disso, é por causa de tudo isso. Você já tem que mostrar que o seu trabalho não é o mais barato, né? Talvez ele seja o mais bem feito. Né? Existem pessoas, lógico, existem empresas... Não só isso, tem gente que começou ontem, não tem esses custos, não abre CNPJ, não contrata, não paga, né, certinho o funcionário. Então ele tem um custo mais reduzido por diversas coisas. Então, às vezes não é que é caro, às vezes é o justo, é o certo, né? Uma coisa que a gente sempre fala lá é a questão que a gente está comentando aqui agora, a questão de preço, né? Preço não é tudo, ainda mais na parte de construção civil, que o retrabalho que você tem numa construção é uma dor de cabeça assim que não tem como calcular, né? É incalculável. E outra questão é que essa parte de preço que engloba. Hoje, você fala de uma construtora, você tem um custo operacional maior. A gente não cobra mais caro porque a gente quer. É porque a gente, para desenvolver um bom trabalho, você tem que ter cada pessoa especializada naquela área. Então não dá para ter uma pessoa que faz tudo. Então você é uma construtora, você vai ter que ter uma pessoa no administrativo, você vai ter que ter uma pessoa executando o projeto, vai ter que ter uma pessoa em campo conferindo obra. Então, assim, isso daí é um custo hoje, né? Para você ter... Administrativo, contabilidade, jurídico. Eu acho que até a questão de novos materiais que estão entrando no mercado também, não é que atrapalha, mas contribui para isso, né? Por exemplo, tem metálica, enfim, então tem que ter um especialista para cada área. Diversos sistemas construtivos, né? A gente faz compatibilização de projeto, né? Para estar adequando, mas concordo, cada um é especialista na sua área, né? E cabe à construtora unir tudo isso e para fazer o que o cliente quer. Falar, eu quero uma casa desse jeito, né? Com essa arquitetura linda, né? Diferente demais, tudo dá para fazer. Mas tem que tomar cuidado com quem você contrata, porque depois que o capital está alocado ali, você já pagou, já está acontecendo, o resultado a Deus pertence. É que às vezes no papel tudo dá certo, né? O papel aceita tudo. Na hora que vai pro projeto, o cara, mas vamos mudar isso porque não sabe fazer de repente. Enfim, acaba não ficando o resultado que o cara espera, né? E assim, a conta não bate, a conta não fecha. Essa que é a verdade. Quer economizar em tudo. E até quem cobra barato demais, vamos se dizer, não ganha o que realmente o trabalho dele vale e ele não consegue entregar o que uma empresa que... É cansativo para todos os lados, para quem trabalha, para quem paga E o cara que cobra barato, ele não sabe que está tomando prejuízo. E além dele tomar prejuízo, ele leva o prejuízo para você. Porque o que acontece? Ele começa a ser, vamos dizer assim, parâmetro, né? Por exemplo, você chega lá e fala assim, pô, eu vou te cobrar 1.000. O cara fala, pô, mas o cara ali cobra 300, só que ele não sabe nem o que o cara tá entregando por 300. Mas ele coloca aquilo ali como parâmetro. Aí você fala, pô, 300 é foda, mas 800 dá pra eu fazer. Você baixa um pouquinho do lucro, ainda mais nesses dias de hoje. Pra você poder pegar, pô, às vezes não tô pegando 1.000, mas tô pegando 800. Não tô tendo prejuízo, tô tendo lucro. Só que assim, não é o que você tava esperando, mas você baixou por causa daquele filho da puta que baixou por 300. Entendeu? Mas então acho ele começa que é isso em todas as áreas, né? E aí começa aquela questão da desvalorização de mão de obra. Então é complicado isso aí. Apanhando que se aprende, né? A gente já apanhou muito, principalmente em negociação industrial. Em negociação industrial, o pessoal pega pro pescoço e quer matar você no ninho. Forca gato, né? Só que já tomamos prejuízo em obra, não deixamos de entregar, mas toma prejuízo. É comum você tomar... Acho que é aí que é a grande diferença também da construtora, isso. Né? Construtora, às vezes, pode acontecer. Pode acontecer, aí, de repente, alguma coisa que não estava calculado entrou na conta lá e acabou ficando um custo a mais, mas a construtora faz tudo para entregar a obra. Agora, um qualquer aí não vai entregar. E a questão da construtora é assim...
você sempre vai, igual tipo, no nosso caso, vou dizer, não vou generalizar, a gente apanhou muito para aprender isso, então a gente tomou vários prejuízos, acontece, cara, acontece mesmo, você ganha algumas obras, perde outras, isso é comum. E uma coisa que a gente aprendeu com isso, hoje a gente já não briga com preço, hoje é assim, porque apesar do preço que a gente sempre fechou, a gente nunca deixou de entregar qualidade, a gente nunca quis diminuir qualidade. Então, para você não diminuindo qualidade, você não consegue ter aquela pirâmide, vamos dizer, você ter o equilíbrio de tudo. Sim. Porque não fecha a conta, realmente não fecha a conta. Então, a gente falou, hoje a filosofia da empresa é assim, qualidade, preço justo, né? Preço justo e com qualidade. Porque a qualidade é uma coisa que a gente preza, porque você vai ficar feliz, que é cliente, eu como executante do serviço também vou sair satisfeito, é bom para ambas as partes. A partir do momento que você deixou a qualidade de lado e começou a falar de custo ou preço, isso daí a curto prazo pode ser interessante para o cliente, mas a longo prazo o cara vai lembrar para você do resto da vida com coisas que não sejam boas, né? Principalmente residencial é o sonho da pessoa, né? A pessoa provavelmente morar o resto da vida da pessoa. E aí é onde está a diferença de preço e valor, né? A gente vende valor e não vende preço. Tem gente que quer ver pronto, e tem gente que quer morar o resto da vida. É isso aí. Então, ver pronto é uma coisa, de repente ali, na hora que acaba, tá bonitinho, tá pintadinho, tá tudo perfeito. Passou um tempo, já... Cara, e casa em si, né? A gente tá falando bastante de casa agora. Casa, igual você falou, é o sonho da pessoa. Então, assim, não dá pra você entrar brincando num negócio desse, não dá pra você entrar sem saber o que você tá fazendo. Que muita gente, eu falo, o segredo de obra tá em orçamento. Por quê? O orçamento garante você que você vai ter o custo para você bancar todo esse operacional para que saia um bom trabalho. O orçamento vai te garantir que você tenha uma margem de lucro que seja satisfatória para você, para todo mundo que está operando, porque assim, uma equipe não adianta também você enxugar muito, falar, meus funcionários, você vai ganhar a partir de hoje X e sempre ir diminuindo. A equipe tem que trabalhar feliz também. Sobrecarrega a equipe. Você tem que ter uma equipe motivada para você ter um resultado legal. Não dá para você só pensar em custo. A gente tem que ver o que é custo e o que é despesa. Então, a parte de custo de obra, eu acredito que a gente consegue controlar com esse capital que a gente tem na hora de fechar visando qualidade. Agora, você fechou muito, você já não tem aquele percentual para você alocar esse custo, aí passa a ser despesa. Por que passa a ser despesa? Você começa a baixar a mão de obra, aí já não vai dar uma qualidade legal, aí você vai ter que fazer um retrabalho, despesa. Você começa a não ter o cliente satisfeito, isso vai te gerar gerando estresse, isso vai te gerar uma não indicação, porque a indicação é tudo hoje. Então, isso daí é uma despesa também, que você vai deixar de ganhar futuramente. Sim, com outra pessoa. Você está tirando do seu bolso futuro. E às vezes até no estresse você toma uma decisão ruim, às vezes gerando mais prejuízos. Isso. Então, eu acredito assim, preço, a hora que a gente vai falar de obra, não estou falando que você tem que contratar o mais caro. Você tem que comparar preço. Ponderar, né? Ponderar. Também. Mas eu acredito assim, eu gosto muito da palavra equalizar. Por que a gente fala equalizar? O que eu estou contratando? Eu estou contratando A e A, ou eu estou contratando A, B, C. Então a gente equaliza, vê o know-how das empresas, é a mesma coisa que me entregam? É a mesma coisa que estão colocando no papel? É aquilo que vai fazer? Vamos ver um pouco do trabalho que já executaram? É isso mesmo que eles estão falando? Então por que eu vou pagar mais caro sendo que entrega a mesma coisa? Aí eu concordo, mas falar sim, vou fazer com mais barato, e eu não acredito que seja a melhor forma. Pela minha experiência, e eu posso dizer com certeza não é a melhor opção. E eu acho que às vezes também a questão de barato tem que também comparar e entender. Se tiver muita diferença, não faz sentido, né? Porque às vezes a conta é igual para todos, né? Às vezes a pessoa ganha um pouquinho no material, de repente compra para mais obras e consegue rentabilizar melhor isso, mas a grande maioria é pouca diferença que tem aí. Uma porque, desculpa cortar o seu. Pode seguir, eu comecei a falar, agora não fala. Malu, tá igual o carro. O convidado que é preferência aqui, né? Uma porque é que a gente comenta, né, com os amigos que tem mais
igual a gente estava comentando aqui agora, né? A mão de obra, ela não tem um reajuste há alguns anos, né? A gente fala disso daí, o pessoal não acaba não acreditando. Tá defasando, né? O pessoal não acaba acreditando, mas na verdade é isso que acontece na prática. O que aumenta muito, e até esse mês aqui, não sei se pode entrar nesse assunto Vai já. Lá, toca o pau. Esse mês aqui a gente teve um aumento muito grande, por falta de material, um aumento muito grande. Então o que aumenta na verdade na construção geralmente é o material, é esse que não deixa de aumentar, e a mão de obras basicamente há alguns anos não tem reajuste. É isso aí. Para vocês terem ideia, tem item que a gente trabalha, meu pai hoje ele não participa tanto dos orçamentos na elaboração, mas revisa, para martelar ele ajuda a gente revisar tudo certinho, ó, como ele tem mais know-how, mais experiência, falou, isso aqui tá meio fora. Já chegamos a perder obra industrial que ele pegava preço aí em 2002, que hoje a gente perde com o mesmo preço. Então você vê que tem item que não aumenta mesmo, porque a gente não fecha só mão de obra também, mão de obra e material, a gente fecha só mão de obra, então a gente consegue ter esse parâmetro aí. Então, mas é uma questão de desvalorização. Acho que a gente até comentou isso, que daria uns 10 episódios de podcast aqui, a desvalorização de mão de obra. É longe. Mas é uma coisa, eu acho que isso aí é um pouco da cultura do brasileiro. Foi o que nós falamos aqui já com vários arquitetos. De procurar um engenheiro, procurar um profissional qualificado, procurar um arquiteto, né? E assim, a cultura até do brasileiro. Porque ele vê, assim, o material, ele não vê a mão de obra que está sendo aplicada. Às vezes até vê, chega lá, vê o pessoalzinho trabalhando, mas ele não vê o que envolve aquilo ali. O material, ele já vê aplicado, é o que a gente está falando, é o sonho. Então, assim, eu levo até como exemplo uma pessoa em comum nossa aqui também falou, ele trabalha com mármores em Guarulhos. Então, Guarulhos, você vê lá, zona norte lá de Guarulhos, quebrada mesmo. Tem uma marmoraria. E ele falou, Rafael, pô, na favela, teve uma senhora que bateu lá na marmoraria e falou, pô, eu quero uma pedra assim assado, Carrara, tal, pra uma ilha na casa dela, no meio da favela. Ele falou assim, senhora, não, eu entendi, tá, vou anotar o pedido aqui pra orçar e tudo mais, mas a senhora não quer optar por... Não, eu quero esse aqui. Não queria nem saber o preço, eu quero esse. Você vai montar pra mim ou não vai? Custou 12 mil reais. Ele falou, eu levei uma pedra de 12 mil reais na favela. Favela, 12 mil reais. É mesmo? Assim, você falar, às vezes nem a casa valia aquilo lá. Mas o sonho da pessoa. É o problema da desvalorização. A pessoa vai lá, compra um revestimento que custa 500 reais, mas não te paga 50 pra você instalar. Acha ruim. Ela vê o valor no material, nos 500 pau pra fabricar. A verdade é que as pessoas vê o valor pra ela. Pra ela. Outros ela não dá valor. Porque o que acontece? Na hora que tá instalado lá na parede dela, tá valendo 500 reais. Só que aqueles 500 reais ali, a empresa que vende já colocou o custo dela com lucro e tudo mais do processo. Que a pessoa não quer nem saber se o negócio veio da China, se veio do Brasil, se foi mão de obra escrava, se não foi, se tá pagando imposto, se não tá. Ela não quer nem saber, velho. Ela quer um negócio bonito lá na casa dela. Na mão de obra é diferente. Se você cobra 50 reais pra instalar um revestimento aqui em Sorocaba, tem gente que te manda a merda. Caraca. Tem gente que te manda a merda, pô. Certeza. Então, assim, é a diferença, eu acho, aí da parte de desvalorização de mão de obra. Pior que até deixa a gente frustrado, né? Que faz orçamento, tudo contente, né? Bom, trabalho pra todo mundo, a gente quer fazer o trabalho. Toma tempo, né? E eu te falo, a mesma coisa não só pra construção civil, não só para arquiteto. Você pega aí, não desvalorizando técnicos de edificações, mas você pega lá, pô, te cobro lá, sei lá, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil num projeto. Chega lá e fala, pô, o cara assina lá meu projetinho por um salário mínimo. Você fala, pô, mas quem é o cara, né? Gente, assim, complicado isso daí. Assim, porra, quem é o cara que você tá contratando? É uma coisa, você tá orçando um ABC, velho? Você tá orçando um AAA ou BBB? Nesse contexto, acho que também é interessante questionar. Tem muita variação de custo de cidade para cidade? Você sente muito isso? Assim, região de São Paulo, vamos dizer interior, né? Interior a gente pode trabalhar mais ou menos com o mesmo preço. Você falou de capital, você pode dobrar. Pode colocar aí, 3 vezes mais aí. O que, assim, o interessante pro pessoal é que, eu quero aventurar numa obra fora. Legal. Gente, o que ninguém bota na conta do lápis, custo operacional disso daí. Você manter um funcionário alojado, você manter um pessoal fora que não é da cidade.
Até mesmo os líderes, vai ficar com uma equipe reduzida, tá bom. Refeição. Refeição, transporte, a responsabilidade que você tem nesse trajeto. Por exemplo, eu não quero trabalhar com o pessoal, eu vou e volto todo dia. Você tem aquela responsabilidade daquele trâmite do trânsito do cara da casa dele até o trabalho, a responsabilidade que não é da empresa. E quando ele está alojado também, é da empresa. Se ele for pro bar, se fuder lá no bar, você tem que responder por ele, porque era para ele estar na casa. Então, assim, eu já cheguei em obra que o custo operacional saiu maior que a despesa direta. Por exemplo, de funcionário. Por exemplo, eu gastei mais que o custo operacional com o pagamento do funcionário. Uhum. Então, assim, é uma coisa de você se levar em conta da onde você está para onde você vai. Qual que é o trajeto, qual que é a logística que você vai ter, você vai conseguir ter o mesmo preço de mão de obra, igual você comentou, aqui vai ter lá. Uma coisa que eu falo, toma cuidado com o capital. Toda cidade que tem Aí o pessoal fala de desemprego, mas a mão de obra qualificada civil, ela se custa mais caro nas cidades de capitais. Porque geralmente a mão de obra que tem lá já está alocada nas grandes obras que tem lá, e você não tem esse tempo por ser uma cidade muito grande. Tem muita demanda. Você não tem esse tempo de você captar, não é tão fácil assim você captar e selecionar as pessoas. Igual você fala de São Paulo, é uma cidade que tem milhões de habitantes. Se você anunciar ali que vai estar contratando 10 pessoas, ele vai aparecer 1.000 pessoas, 2.000, 5.000. Como é que você seleciona no meio disso? Isso daí é um trabalho muito grande, então isso não é interessante. Então é esse custo aí operacional, né, de estar trabalhando fora, que a gente fala, galera, toma cuidado. E como tem um jeito, uma maneira certa, cada caso é um caso e tem que analisar. Depende também da obra, onde é a obra, às vezes mesmo da cidade muda um pouquinho pela localização. Até questão de possibilidade de trabalho, vamos dizer, não sei se conseguir expressar correto. O que seria essa possibilidade? Por exemplo, igual a gente participou no projeto junto uma loja em São Paulo, uma loja de imóveis. Essa loja você podia trabalhar 24 horas no ar, caso você queira, né? Você podia ter 2, 3 equipes, você pode trabalhar 24 horas no ar. Já tem empresa, vamos fazer um serviço numa empresa fora, você tem que trabalhar das 7 às 5, tem uma horário de pausa, você não pode passar daquele horário. Então, cada local tem a sua possibilidade de você trabalhar, isso condomínio, tem que avaliar. Né? Às vezes, condomínio. Você entra às 8, vai começar a trabalhar às 9. Entra na conta, né? Isso entra na conta, com certeza. Horário, quantas equipes vai precisar, tudo isso. O legal disso daí, né, pra galera assim, né, que a gente tá falando aqui da experiência, um pouco, não tô falando que eu sei tudo de obra, né, mas eu vivo isso há um bom tempo. Então, pra galera que não tem muita experiência, o que é legal? Feedback, liga pra um amigo seu que já tem um pouquinho mais de experiência sua, fala, pô, vai começar uma obra aqui, o que você acha? O que você já tocou uma obra lá? O network. O network, vamos ou conversar. Ou ligar aqui no Inloco e roubar as informações. A gente conversa pra caramba, porque assim, talvez eu não tenha tanta experiência no assunto e ele já tem um pouco a mais. E construção várias áreas, né? E eu falo assim, não é só até para amigo ou não, ou conhecido. Liga numa empresa, pô, eu tô querendo fazer isso. Dá certo? Pô, não dá. Então tá, obrigado, tchau. Não, dá certo. Pô, então, você tem interesse em participar do projeto? Eu tô pensando assim, assado, fazer uma parceria. Tem espaço pra todo mundo, né? Vai até a empresa. Nós não estamos ligando aí pedindo patrocínio, nós estamos aí ligando pedindo, pô, vem aqui falar com a gente uma horinha. A ideia do Inloco é participar disso que você tá falando. Só que tentar mandar pra todo mundo, que nem a gente traz os convidados para falar um pouquinho do conhecimento que tem. Isso agrega para todo mundo. Para agregar para a galera aí que não tem um know-how. Igual tem assunto que eu estava assistindo o podcast de vocês, que é na parte de automação, que eu vejo muito falar, a gente já até implantou algumas coisas, mas eu não sou uma pessoa técnica no assunto. E trouxe, então a gente tem que ter a humildade de sempre estar aprendendo, é isso que eu gosto de frisar sempre. Eu sou um cara assim que antes da faculdade, que era muito corrida, eu não estudava muito. Hoje eu gosto de ler, um pouco de conhecimento, mas é aquilo que a gente fala, aquele feedback, conversar, saber o que está acontecendo no mercado.
Porque muito do network pode não te agregar agora, mas para frente isso vai funcionar para você para alguma coisa. Né? É que você vai captando o que é importante, o que não é importante no momento, mas às vezes lá na frente você precisa daquilo ali que você... Ou você precisou, você lembra, pô, aquele cara faz, aquele cara me ajuda. E acontece todo muito, dia. Todo dia. Então, na verdade, se a gente pudesse, a gente traria todo mundo aqui, né? A ideia nossa é essa, mas talvez ao longo prazo aí, sim. Tem gente que talvez não queira participar, mas acho que a ideia é que a pessoa mostrar um pouquinho do que conhece, de repente até uma visão crítica, igual a gente está falando sobre o valor, né? A valorização, é legal, porque isso daí agrega para o mercado. Se a gente conseguir mudar a visão nesse ponto de vista, porque é importante... Talvez melhore o mercado em si. Uma coisa que você comentou, que cada obra é uma obra. Isso. É uma coisa que, assim, eu trabalhava em São Paulo, né, numa empresa, e era uma grande construtora, que fazia grandes serviços, grandes obras, e trabalhava com shoppings e galpão. Quando você falava em shopping e galpão, a gente trabalha assim para cara que tem grana, sabe o que vai fazer, sabe onde vai pisar e sabe que a obra é caro. Aqui em Sorocaba é diferente. O pessoal, assim, eu vejo que tem muito aventureiro, não só na área de quem vai construir, mas tem muito aventureiro que quer construir para ele, né? Vai contratar alguém para construir. Um investidor, no caso. O investidor, geralmente, pessoas comuns, querem comprar uma casa, sei lá, para alugar ou para morar daqui a um tempo tal, e acha que obra é brincadeira, né? E assim, é onde a gente está falando que a parte crucial de uma construtora ou de alguém que faz obra, vamos dizer, é a parte do orçamento. Porque assim, em Sorocaba, um defeito que eu vejo aqui, né, na nossa região, é o pessoal ter o preço por metro quadrado. Entendi, é isso. R$1.500, R$1.600. Entendi. E aí você pergunta, mas quando você faz? Pô, meu orçamento eu tenho que levantar todos os itens e tudo mais, vejo o que tem no seu projeto, tal. A pessoa vai igual padaria, né? Vai voltar com o valor do pão. O cara tá me orçando R$1.500 o metro quadrado. Pô, mas o que ele tá te entregando R$1.500 o metro quadrado? Tá te entregando vidro? Não sei. Tá te entregando pintura? Não sei. Tá te entregando... Não sabe. O que ele tá orçando a R$1.500? Ele não sabe nem se tem um pé direito. Você, equalizar. Tem que equalização. Então, assim, é um problema que eu vejo em Sorocaba. Assim, com alguns clientes nós a gente está conseguindo mudar isso, com alguns não. Alguns a gente chega lá, pô, deixa eu fazer orçamento, vamos elaborar um projeto, vamos fazer alguma coisa assim decente. Coisa mais detalhada. Não quero isso aqui, ó. Você faz? Pô, assim eu não faço. Briga pelo preço, mas não o que tem dentro do... Mas sabe o que tá levando? É aquela conversa que a gente já teve, acho, algumas vezes, e eu sempre tenho com meu pai, assim, a gente conversa, a gente não... Hoje, qual que é a ideia? Antes eu ficava, tipo assim, até chateado, né? Falei, pô, perdi uma obra, tal, não sei o que e tal. Tipo, graças a Deus. Porque assim, o livramento. Qual que é a ideia, né? Hoje, o céu é para todos. Então, e a sombra é para quem merece. Então a gente tem que enquadrar com o tipo de cliente. Hoje não é assim, eu tenho que fazer o que o cliente quer. Não. Hoje, e eu também tenho que escolher os meus clientes. E hoje a gente escolhe nossos clientes. Por quê? A gente está atrás de pessoa que está atrás de qualidade. Por isso que a gente bate, a gente está buscando qualidade. Porque o cara que está buscando qualidade, ele quer saber o que ele está contratando, ele quer saber como que... Não como é feito, não digo como que é feito, mas ele quer saber o porquê disso, o porquê daquilo. Ele quer justificativa para como que eu vou chegar no resultado final dele. Qual que é o processo? Então, ele quer entender isso e ele não está ali buscando o preço, ele está querendo buscar se o que ele está me apresentando eu vou conseguir entregar. É isso. Então, vamos lá. Qual que é a parte inicial, qual que é a parte qual que são as etapas da obra? Aí você vai apresentando, porque para você explicar para uma pessoa que não está a fim de saber ou tá pouco se lixando para como é feito, não vai acontecer. Isso não é como é que nem você dá murro em ponto de faca, e essa que é a verdade. A obra é uma parceria, cliente e o executor. Isso, então, não é cliente e... A partir do momento que eu acho que eu acredito assim, que você se posiciona no mercado e fala assim, cara, eu a partir de hoje não é esse tipo de cliente que eu quero mais. Se ele vier aqui na minha porta, eu vou atender, mas a partir do momento que eu falar para ele assim, ó, é tanto. Eu falo assim, eu trabalho dessa forma, te agrada desse jeito? Porque se eu tiver 15 clientes e eu for trabalhar do jeito que cada um quer que eu trabalhe, eu não vou trabalhar feliz
E eu não vou estar entregando o que eu sei, eu vou estar fazendo o que eles querem que eu faça. Aí eu não consigo entregar tudo que o conhecimento que a gente tem. Então o interessante é assim, a gente se posicionar no mercado e deixa os clientes virem até a gente, que vai acontecer, uma hora ou outra, bater na qualidade, que uma hora ou outra isso daí vai agregar valor para você. Isso que eu sempre digo, um mal feito a curto prazo pode ser até que seja rentável, mas a longo prazo isso daí vai te trazer resultado negativo. E o valor, que a gente já comentou aqui no vídeo anterior, que a gente está conversando, o valor é uma coisa que você não consegue chegar na qualidade. Então, posiciona no mercado, escolhe os seus clientes, vamos se dizer assim, que o cara que está procurando qualidade, ele vai ir atrás de você. E é melhor ter qualidade do que ter 15 por quantidade, né? Isso, a qualidade e quantidade, até mesmo, porque o mesmo trabalho que você tem para você tocar uma obra que você não vai, por exemplo, por um preço, você vai ter a mesma trabalho de você tocar com uma obra que você não tem o preço ideal. O que vai deferir? Uma você vai tomar um prejuízo e a outra você vai ter o seu lucro, todo mundo saiu satisfeito, mas o que acontece a maioria das vezes? O cara que pegou essa daqui, ele viu que não dá, ele abandona. Isso acontece muito. A gente já foi fazer vários orçamentos de retomada de obra. E é uma coisa assim, não é que eu fico com raiva, agora eu vou cobrar caro. Não, é a coisa, é a hora que você fala assim, não sei o que o cara realizou aí. Tem que desmanchar. Então vou ter que desmanchar e realizar o que eu acredito. Que a gente só entrega o que a gente acredita. Então, dentro da nossa experiência, né, a gente faz o processo certinho da obra, né? Projeto arquitetônico, os passos. Vamos entrar no outro assunto agora, né? Cara, casa tem que ter um arquiteto. Eu falo para todo mundo. A gente estudou engenharia civil, a gente tem essa parte da conhecimento de obra. A gente consegue projetar uma casa? Consegue projetar uma casa, mas o arquiteto é essencial. Ele vai te estudar iluminação, ele vai estudar a sua casa ficar confortável, ergonômica. Ela fica funcional, A gente pensa na acústica, no solo até, de certa forma. A gente pensa muita coisa, na verdade. Eu até costumo dizer que o problema do arquiteto, em geral, é querer inventar muita moda. Acho que esse é o maior defeito do arquiteto e, na verdade, às vezes algumas vezes... Na verdade, ele bate muito com o engenheiro por causa disso. Ele inventa umas coisas, muito design... Aí o engenheiro, como ele quer uma coisa mais fácil, né? Que por ele fazia um quadrado e boa. Eu costumo dizer que, na verdade, a junção dos dois é muito eficiente, né? Então tem que ter o arquiteto tem que ouvir o engenheiro e o engenheiro ouvir o arquiteto. Em qualquer área, né? Acho que tem que ter bom senso. É o que eu ia comentar. Existem arquitetos e arquitetos. Existem os arquitetos... Nariz em pé. Existe. Tem de tudo, até... Nós participamos em 2 obras. Das duas, um arquiteto nem mal olhava na nossa cara, o outro cara tava lá, tomava café e tomava cerveja, né? Então assim, pessoas e pessoas. Mas você tava falando do projeto, o projeto arquitetônico ele facilita muito na obra. E a questão do projeto arquitetônico, quando é realizado por um arquiteto, eu penso assim, hoje eu como se fosse, vendo um olhar de investidor aí, o projeto arquitetônico, além dele ter a experiência que a gente comentou de ficar uma casa funcional, ele agrega valor para o seu investimento. Então, o mesmo preço que você vai fazer uma obra convencional, você faz com uma obra com um arquiteto, ele vai te dar um design melhor, uma fachada mais despojada. Na hora de você vender isso, que a gente tem que fazer imóvel pensando que a gente vai vender um dia. Que você começou uma casa menor, outro dia você aumentou a família, vai para uma maior. A gente tem que ver como bem. Isso, tem que ver como um bem material. Se você não vender, você vai deixar para os filhos, para o neto e tudo mais. E o arquiteto ele dá esse tchan da história, que é a valorização do imóvel. Então, para o investidor, hoje, o arquiteto é essencial na obra. Não só para o investidor, né? Para todo mundo, eu digo. Não vamos generalizar. Mas, assim, ele vai dar valor para a sua obra. Mas eu acho que você falou uma coisa que ficou bem interessante, que foi isso. Até essa questão do investidor. A pessoa, quem vai pagar a obra, tem que se posicionar como investidor. Independente se vai morar na casa... Você está botando seu capital, Porque, independente se vai... vou construir para morar. Você está pensando em investir. Você é um investidor, está investindo no imóvel. Faz muito sentido isso daí. Eu até comento uma coisa de um desses arquitetos que a gente passou.
teve a seguinte história, a questão de valorização, acho que não só na parte de arquitetura, mas em tudo, né? Vamos dizer, hoje a gente veste uma roupa de marca que ela agrega um valor. A camisa que custa 50 para produzir, você paga 200 e paga rindo, porque você tá com aquela marquinha. Isso, é isso aí. Não só na arquitetura, em tudo, eu acho. E um caso que aconteceu foi assim, de um arquiteto amigo dos empresários ali, conhecido, e eles inventaram de fazer uma casa de alto padrão, uma casa de 6, 7, 10 milhões, e o arquiteto projetou uma casa excelente, colocaram placa de vende-se e tudo mais, só que não vendia. Chegou um consultor imobiliário lá e falou, não, pô, essa casa aqui vai ficar parada, alto padrão, fora de São Paulo, fora de Sorocaba, e, pô, mas por que uma casa excelente? Não, a casa é excelente, só que não vai vender porque não tem nome. Pô, mas como assim não tem nome? Não é arquiteto conhecido. Entendi. Desmancharam a casa, depois de ter gastado alguns milhões, desmancharam a casa, demoliram a casa. Uma arquiteta famosa lá da região fez um projeto e colocaram a placa. Antes de começar a fundação, a casa estava vendida. Entendi. Só com o projeto. A valorização. A valorização do imóvel. Então assim, pô, vamos dizer lá que ela cobrou 200 mil num projeto. Não sei quanto custa uma casa de 7 milhões, 10 milhões. Não sei quanto custa. Hoje em dia, até imobiliária aqui de Sorocaba, às vezes coloca lá. Pega projeto tal. Valor, aí projetado por... Assinado por... uma cadeira. Pô, pega uma cadeira aí de alto padrão. Cadeira assinada por... É aquilo que a gente estava conversando. A gente sempre vai bater na tecla da qualidade, né? Esses arquitetos hoje são o que são hoje porque eles sempre visaram a qualidade e tomaram a personalidade deles de trabalho. Por exemplo, um é mais estilo contemporâneo, o outro... Eles não se adequaram com o cliente. O cliente busca ele pelo método de trabalho. Pelo método de trabalho deles. Então, para a galera que está começando agora... visar no que você gosta de fazer, qual o tipo de construção, que a arquitetura tem ambos, né? Tem demais. Lado que você quer seguir, né? Por exemplo, o cara que é contemporâneo, outro já quer uma coisa mais modernista. A arquitetura é até mais complexo que isso, que hoje em dia você se forma arquiteto, você pode virar design de peça, urbanismo, né? É muito legal. É bastante coisa. Então o pessoal da faculdade acaba falando até, e o pessoal se forma em arquitetura pode até atuar em várias áreas. Até historiador. Tem cara que se forma em arquitetura. Arqueologia, essas coisas. Vira assim, até geografia curador, aí, tem bastante área. E hoje vai ser cada vez mais comum a pessoa ser específica em cada área. Então, com essa parte de digital crescendo aí, as pessoas procuram mesmo. Quero fazer uma casa alto padrão, contemporânea. Você vai ter as referências. Quero fazer uma casa mais comum, tal, vai ter as referências também. Então, não só de construção, né? Tanto você vai no especialista, isso aqui. Hoje você tem que se especializar naquilo. Então, eu acredito, posiciona no mercado, vê o que você gosta de trabalhar, trabalha com o que você gosta, que os clientes vão chegar. Uma outra coisa, você comentou aí do empreiteiro, do construtor ali abandonar a obra e tudo mais, por ter pegado um negócio que vai dar prejuízo para ele, que isso acontece. Ou o cara levanta até uma grana, assim. Pode falar. E é o que eu ia perguntar, a construtora toma muito calote por questão do cliente? Como que funciona isso aí, jurídico e tudo mais? Então, o que a gente sempre frisa na hora de a gente fechar contrato é uma relação cliente, né, e contratado. Essa contratante, né? Sempre tem um cliente que vai ter o seu trabalho valorizado, pagando todas as etapas tudo certinho, e sempre você vai ter esse tipo de dor de cabeça. Acontece. O que é legal, assim, pra galera que tá pensando assim, né, uma empresa e tudo mais, entrar nesse meio. Tem que ter um departamento jurídico para fazer uma assessoria de um contrato, né? Eu não tenho grana para me ter uma pessoa jurídica na minha empresa hoje que estou começando, mas paga uma consultoria jurídica, não para você querer prejudicar, mas eu acredito assim, quem está de boa fé no negócio, a gente entra para fazer um negócio, nós três aqui no caso. Se você está de boa fé e ele está de boa fé e eu também estou de boa fé, isso só não vai ter desgaste se não acontecer o que a gente está combinando aqui. Mas caso aconteça, vai estar tudo certo. Agora, o que acontece? Tem hora que a pessoa está de má fé com você e você não conhece todo mundo. Então, assim, a gente tem que estar certo nas nossas condições, né?
dentro da nossa razão a gente tem que estar certo, e tem dentro da razão do cliente, ele tem que procurar o direito dele também. O que faz isso englobar? Que seja bom para todo mundo? Você ter um contrato que seja tanto direito quanto deveres para ambas as partes. Um contrato equilibrado e justo para os dois lados. Justo para os dois lados. Você cumpriu o que você combinou, eu acerto com você o que está combinado. Você não cumpriu, vai ter a sua multa também para a construtora, concordo. Só que tem que estar respaldado, porque já aconteceu e a gente já falhou também, é uma coisa comum. O que a gente sempre pega, que a gente já falhou bastante sim, em obra, quando você começa uma obra, é comum a gente virar amigo dos clientes. Isso é comum, a gente vira amigo dos clientes, as amizades perduram por um longo tempo. Só que o combinado não é caro. Então, a gente já chegou a fazer muitos serviços adicionais e a gente não colocou isso no papel. E o cliente sabe que tem custo, o cliente sabe que aquilo gerou um custo para ser feito. Não está fazendo na amizade, está fazendo... gerou um custo. Só que talvez na hora de você passar esse custo, ele ache que fica uma coisa que desgasta para ambas as partes. Que ele acha que está querendo se aproveitar e não fica contente com aquilo. E para você fica ruim que você não conseguiu demonstrar o seu trabalho, o valor do seu trabalho. Então assim, hoje você começa o projeto inicial e a primeira coisa, vamos fazer uma modificação, aditivo de contrato. Tem orçamento, você está de acordo com esse valor que vai acrescentar? Não estou de acordo. Conversar antes de fazer. O feedback, aquela conversa é interessante porque a partir do momento que você deixa para resolver tudo no final da obra, que a gente já fez, a gente já errou. Eu falo porque a gente já errou. Isso daí desgasta tanto o cliente, tanto como a gente que é contratado, né? Eu vou falar para você, a gente já teve problema, a gente já teve prejuízo, a gente já tomamos calote, tomamos prejuízo, o prejuízo que seria uma obra que acabou não dando lucro, né? A gente pegou por um valor, acabou não dando lucro, e o calote é aquele serviço que deixaram de pagar, ou até mesmo um adendo, que você não conseguiu, você não aprovou, errou, não formalizou. Né? Na verdade, você não formalizou aquilo no contrato, fez um aditivo de contrato, o cliente em si diz que não está ciente, então isso daí você não consegue cobrar para frente. Então isso daí também a gente considera como prejuízo. Então essa parte jurídica é uma parte que a gente tem que se atentar e tem que fazer tudo correto. E a pessoa que está de boa fé, ela não vai achar ruim isso daí. Você estava comentando também, desculpa cortar, vai lá. Que antes tem uma grande diferença de construtora para empresa. Então a grande diferença é isso, você vê um contrato bem feito, você vê caixa, você vê funcionários, você tem todo o IPI, enfim, isso daí é a parte da empresa. A parte da construtora é ir lá executar, né? O que a gente visa muito, assim, que a gente fala, o segredo não está em você... Não vou dizer que não é importante, mas não é 100% execução. Porque uma empresa ela não está respaldada só em execução. Uma empresa tem todo um conceito atrás para sair aquele resultado administrativo também, não só o resultado na execução. Então, para o funcionário estar feliz, executando, ele tem que estar com as coisas dele tudo em ordem, administrativa, recebendo em dia. Então tem que ter uma pessoa controlando a folha de ponto dele, tem que ter uma pessoa fazendo a contabilidade, ele tem que ter os equipamentos de segurança dele, aí ele já vai ter um treinamento como ele utiliza esse equipamento de segurança. Aí N fatores que vai entrando em consideração até ele chegar no resultado final, não só de cliente, mas também dos funcionários, porque a consultora em si, ela não trabalha só com cliente, a consultora trabalha com o fornecedor, que é a empresa que fornece o material. Então, para fazer a compra, você tem que fazer a cotação, você tem que ter o pessoal que faz a cotação, você vai ter que ter uma pessoa que fiscaliza a nota fiscal, ver se está sendo tudo lançado, se está saindo o nome da consultora ou vai sair para o nome do cliente. Trabalha com funcionário, né? Então é todo um conjunto. A gente não trabalha só no resultado final. Para o resultado final tem todo um por trás. Então, o que a gente estava falando, a diferença, né? De um
um empreiteiro, no caso, né? Um construtor e uma construtora. A diferença é essa. Só que assim, eu acredito assim, ninguém vai começar construtora. Todo mundo começa tocando uma pequena obra e assim você vai evoluindo. De início você vai fazer tudo, né? Não tem o que fazer. E depois você vai pegando um certo... Eu acho que até a própria pessoa vai se encontrando no mercado. Isso. Porque às vezes a pessoa inicia, ela nem sabe o que realmente ela ama fazer. De repente ela gosta mais de residencial, outra gosta mais de comercial, outra de padrão médio, outra de padrão alto. Com o tempo você vai se adequando, Você não vai nascer, fala assim, eu nasci para isso. O propósito da gente é com o tempo a gente vai adquirindo aquela experiência e falar, isso aqui é realmente que eu vim nessa terra para fazer, né? E o legal é igual a gente está conversando, ninguém vai conversar grande. Qual que é a ideia? Essa parte de você estar na luta, né? Que não vou te dizer que hoje a gente ainda não faz muita coisa. Hoje a empresa depende bastante da gente, mas a gente terceiriza um pouco da administração, tem o pessoal que ajuda a gente a administrar, mas essa parte de você estar ali desde o início, sabendo desde como funciona cada, vamos dizer, parafuso da obra, não vai, mas cada tijolo da obra é importante porque você sabe na parte de execução como que é o processo e na parte de administração também, que você já participou, sabe como funciona uma parte jurídica, uma parte de imposto, que é uma parte que tem que entender um pouquinho de cada coisa. Eu não digo ser especialista, mas você tem que entender um pouco de cada coisa. Porque se você quer estar na frente de uma empresa e gerir uma empresa hoje, você tem que saber dos que você entrega, né? O ramo que você atua, você tem que estar por dentro, mas além disso, você tem que entender de parte fiscal, você tem que entender de parte jurídica, você tem que entender de compras, que é fornecedor, você tem que entender de relação com pessoas, né? O RH, você está contratação, e aí que está o segredo, é você saber a cada parte que você vai trabalhar daquela área, você saber colher um pouco como aprendizado para a hora que você estiver lá em cima, gerindo uma empresa com alguns funcionários, exercendo o que você faz hoje, no caso tudo, você sabe gerir. Então o melhor de tudo é você sabe o processo e você sabe como que funciona. Então, até porque você consegue cobrar depois se tiver alguma coisa fora da linha. E talvez o cara vai te trazer alguma coisa de ideia de fora e você consegue ter um bate-papo com ele e questionar. Porque não digo você não confiar nas pessoas, mas um cara que vai gerir uma empresa hoje, ele tem que saber tudo o que passa de cabo a rabo na empresa dele. Não digo ser especialista, igual a gente confirmou, mas a gente tem que entender um pouquinho o conhecimento de fiscal, cada coisa. Porque a hora que ele vê, porque o gestor, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, aonde que a gente está errando? A gente está errando aqui, e para ele saber pontuar esses erros, eles têm que ter um pouco de experiência em cada área. Tem um feeling ali, um feeling. E essa experiência, essa macete que dói, quando você está fazendo tudo dói, desgasta, isso daí que vai garantir que você vai chegar lá na frente e vai ter aquela experiência de falar assim, erramos aqui, vem galera, vamos fechar. Ou o pessoal te dá uma ideia de fora, você vai falar assim, não, essa aqui tá legal, essa aqui eu não sabia, mas pode funcionar. Ou essa aqui eu já fiz e deu errado. Então essa parte de você estar desde o processo até o resultado final em todas as áreas, não é só a execução, mas tanto na parte administrativa, é muito importante na consultora. Isso daí, a questão de aprendizado, você diz a pessoa aprender um pouquinho de cada coisa, ela consegue aprender um pouquinho nesse network que a gente diz, ou você acha que só vivendo o dia a dia? Eu acredito que o network sim curta tempo. Do ponto A ao ponto B, se você quiser sozinho, é difícil. Talvez uma informação que ele tem, você não está com vergonha de perguntar, ou até tem orgulho. Tá do seu lado, até tem orgulho de procurar. Você vai ficar caçando, dando um monte de volta para você chegar. O cara não vai me passar informação, né? Pô, o cara é meu concorrente. O que as pessoas têm muito hoje é medo de falhar. Ele vai achar que eu não sou preparado o suficiente, ou ele vai achar que eu não sou bom o suficiente. Então eu acho que assim, humildade sempre, isso daí vai te levar longe, né? A gente vai aprendendo cada dia mais, quando mais humilde mais nós somos, mais nós aprendemos. Então eu acredito que em curto espaço esse network, né? Do ponto A para o ponto B você consegue dar um salto aí
Sem googar nada, né? Sem googar nada. O Google hoje ajuda bastante, né? Ajuda hoje em muito. dia, até a ideia do InLoco é isso, né? Encurtar o período, a pessoa vai escutar um podcast e vai aprender alguma coisa. Não é possível, né, que a pessoa aprendeu. A gente já falou sobre o mercado americano aqui, a gente já falou sobre automação, a gente falou sobre marcenaria, a gente falou projeto, falou de taipa de pilão, um monte de coisa, falando sobre obra hoje. Então a ideia é sempre encurtar. E assim, voltando no assunto que a gente comentou de aditivos, né, que é uma parte chata, né, eu acho. Pelo menos eu apresentei É desconfortável para todo mundo. É desconfortável. Mas assim, são coisas que acontecem nas melhores e nas piores famílias. Não tem Vamos jeito. se dizer em quase todas as obras. E aí o que eu ia comentar. Pode falar. Eu só ia acrescentar que tudo que é bem combinado não tem falha, né? Não, mas é o que eu ia comentar. Porque assim, você comenta que toda obra tem que ter um arquiteto. Eu acho que toda obra tem que ter um projeto arquitetônico, tem que ter um arquiteto se possível. A gente acha que é difícil, mas assim, tem uma pessoa que está indo lá, meu projeto está saindo certo. Mas assim, até que ponto, né, esse arquiteto atrapalharia ou ajudaria? Porque é aquela questão assim, você vende um projeto, seu quarto tem 4x4. Chegou lá, o quarto é pequeno. Na hora que está pronto é pequeno, aí a pessoa quer quebrar, né? Então, assim, até onde esse ponto é bom de ter um arquiteto lá falar assim, tira isso aqui daqui, tira aquilo dali, isso aqui, esse ponto tem que ser ali, sabe? Então, essa questão de ajuste de projeto, porque isso aí vai começando a gerar custos. Então, da parte da arquitetura, por isso que eu falo, eu acredito que não tem ponto ruim, assim, não é que eu defendo assim, os arquitetos, mas eu acredito que não tem ponto ruim, porque é eles que garantem que aquilo lá vai ficar funcional. Ele que vai botar o móvel ali, por exemplo, ele está projetando um ambiente, ele não projeta um quadrado. A não ser que seja um arquiteto ruim, ou um profissional ruim, não precisa ser arquiteto. Então ele está pensando que ele vai colocar o que acontece muito, né? Principalmente em prédio, o pessoal vai vender planta, né? Um apartamento, o cara explode a cota, né? O que é explodir cota? O cara explode a cota dos móveis, coloca lá vários móveis lá, depois escalona, coloca a cama, você fora de escala, aí depois você vai de... entrar no quarto, não entra nada, não cabe nada. Então, o bom profissional igual você comentou, o bom profissional ele já pensa em tudo, ele já pensa que aqui vai ter que ter uma cama, aqui vai ter que ter o cara vai trabalhar aqui no quarto dele, então ele que ele quer. Então é assim, o arquiteto, ele faz aquele estudo com o cliente. O que você quer para casa? O que você quer para a vida, dizer que a gente é o psicólogo. Psicólogo, com certeza. Da área da construção. Eu acho que é o psicólogo. Porque o cliente chega até a gente tem que absorver até a cor que ele gosta. Isso. O tipo de telhado que ele gosta. O que ele sonha para a vida dele. Se ele gosta de piscina, se a piscina tem que ser de X jeito. Você gosta de tomar você não come carne. É de tudo, você tem que saber a rotina da pessoa para colocar isso. Eu falei pra uma cliente, vamos fazer uma área gourmet assim assado, metendo churrasco. A gente não come carne. Aí eu falei, não, então tá bom, mas a gente pode assar uns legumes. Você falou assim, nem essas artificiais que existem. Tem hambúrguer hoje, né? Grão de bico, fazer um hambúrguer de grão de bico, fazer um... Tá, na verdade. Perdeu a obra. Não. Deus quiser, não, mas foi foda, são 2 clientes. Eu comentei da última vez aqui, né? Eu falei, não vou falar mal de vegano e de vegetariano, não, porque tá entrando 2. Não, mas assim, o mercado. Por isso que é interessante a questão da arquitetura em si. A gente aprende isso muito na faculdade, no dia a dia também. Que a gente tem que absorver. O mundo muda muito. Então as pessoas vão mudando, que nem a parte vegana tá muito em alta. Então hoje em dia a gente vai para uma conversa com a pessoa já questionando isso. Antigamente a gente não pensava em perguntar se a pessoa come carne ou não. Entendeu? Então, assim, hoje em dia até, por exemplo, geladeira. Tem casa que nem usa geladeira, coloca aqueles embutido, né? Então, o pessoal consegue ter outras maneiras de vida que não que nem antigamente. Geladeira aqui, churrasqueira lá, fogãozinho aqui. Não. Hoje em dia tem pessoas que vivem de uma maneira diferente do padrão. É que você falou, tá mudando, a parte digital hoje está trazendo muita informação, né? O que a gente toma base, assim, época dos nossos pais, né? É muito mais difícil a informação. Hoje você não está no celular, você não pode ser formado em tal área ou técnico em tal área, mas tem informação de como executo qualquer coisa no YouTube, vamos dizer.
Então a informação ela vem, tá aí, é uma coisa que está acontecendo, essa pandemia já estourou, a gente tem que estar se atualizando, só que a informação traz cliente diferente também. Hoje os clientes Eles vêm com o manual na mão. Eles pensam diferente, tem já cliente chega com o que ele quer, né? Com o que ele quer, o tipo de construção, então ele já pesquisou ali, até ajuda, né, na hora de você projetar, que você não pega uma pessoa que está muito perdida ou uma pessoa que ela não sabe o que vai fazer, ele já chega com a informação, ele fala, não, eu quero isso aqui, aquilo. Então a parte já sabe quanto custa, talvez. Então a parte da informação. Até pouco tempo atrás o cliente muito, não se importava muito em não ter um 3D. Hoje não tem um cliente que não bate mais. Ele prefere o 3D do que o projeto. Exatamente. Ele quer ver lá, o negócio é bonito. Tem cliente que já pergunta se você usa aquele óculos de percurso virtual. Legal. Enfim, tem cliente, assim, o cliente está cada vez mais bem informado. Ele está se preparando para vir consultar arquiteto, engenheiro, de como que faz as coisas. E eu acho que nunca, não vamos se generalizar, mas no meu ponto de vista, acho que nunca buscaram tanto com qualidade de vida igual estão buscando hoje. Então, quando se fala de casa, uma casa bem projetada, ela vai te dar uma qualidade de vida bem excepcional. Gera valor, como que a gente estava comentando. Gera valor, E para você ter essa casa da maneira que você sonhou, eu indicaria você contratar um profissional qualificado, não digo uma consultora, mas uma pessoa que estaria acompanhando a sua obra, uma pessoa de sua confiança, pode ser também, mas se atentar a esses quesitos de execução e estar com uma pessoa por trás que tenha responsabilidade, que tenha honestidade, está fazendo o trabalho certo, conforme combinou. Um contrato assinado. Tudo. Então é legal você ter essa preocupação antes do início, que depois que iniciou fica tudo mais difícil. Você não amarra mais as pontas. Você estava comentando também da questão do arquiteto, acho que pode acrescentar até a questão de os outros projetos também, estrutural, hidráulica, elétrica, é diferencial para a obra. Assim, eu costumo dizer que obra sem projeto de cálculo estrutural é uma obra que, dependendo da obra, a gente até consegue fazer, mas é um projeto que ele é muito essencial, mas é muito assim, o cálculo estrutural ele vai falar como que vai ser feito a estrutura da sua casa. O pessoal acha que, por exemplo, assim, o cara foi lá e chutou, colocou 4 ferrinhos e isso aqui... Mas não é todo um processo, né? O primeiro processo do cálculo estrutural, você vai no terreno, depois da planta arquitetônica estando pronto, você vai tirar a sondagem do solo para saber qual tipo de solo você está trabalhando, para você começar a sua fundação calculando a estrutura dela para o tipo de solo que você tem. Então, aí já está um quesito. Como que você vai trabalhar com a mesma estrutura, sendo que você nem sabe qual é o solo que está lá, entendeu? Como que você vai dimensionar qual que é a perfuração da estaca, sendo que você não sabe nem qual solo que você está trabalhando? Você vai padronizar? Todo solo eu vou colocar 2 metros, que costuma o pessoal falar, eu faço minhas casas eu faço com 2 metros. Acho que é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo. Obra é uma coisa mais complicada do que parece. Não vamos te dizer assim que a gente gosta de complicar, não é. Tem um passo a passo, tem que ser seguido. Bem técnico. Essa é a regra, Não dá para subestimar, né? Não dá para subestimar, porque depois de feito, o prejuízo é maior. O retrabalho de construção civil eu vou além ainda. Eu acho que o estrutural ele reafirma o projeto arquitetônico. Isso. Então ele vai fazer uma conferência de que se aquilo ali tá ok, vai dar certo. É a compatibilização, né? Compatibilização. Porque chega lá, você não tem estrutural, tá bom, vou colocar um pilar aqui. Mas no arquitetônico não tem um pilar. Mas eu não vou fazer sem esse pilar. Quem vai garantir que esse pilar aqui não é essencial? Então, assim, estrutural. Tive bastante obra que eu fui para fazer uns design interiores e a gente foi fazer estudo para remover pilares. Né? Então, assim, aí você começa a ter soluções. Vou fazer proteção, vou fazer isso. Quem vai falar isso? O cliente. Foi uma coisa que eu falei antes aqui, né? O cliente querendo, mas você não contratou o estrutural, eu vou lá para conferir o quê? Se você da sua família vai construir. Mas no geral isso gera economia?
Gera economia porque a pessoa que não tem experiência, ela subdimensiona. Então, por exemplo, um pedreiro que já tem a receita do bolo dela ali, não estou dizendo que não dá certo. Na maioria das vezes pode até dar certo. Só que como ele... às vezes é para mais. E o pessoal não pensa isso daí. E talvez aquela mesma coluna que ele trabalha 10 por 10, 15 por 15, que é o padrão que o pessoal trabalha ali com a mesma quantidade de ferro, talvez naquela posição que ela vai estar recebendo uma carga maior, que ela não vai conseguir resistir. Então, o projeto arquitetônico, geralmente, ele é uma coisa mais despojada. Para isso ficar de pé, né, na teoria, você tem que estar embasado aonde você vai descarregar essas cargas. E cada tipo de carga que você descarrega é um tipo de estrutura que você tem que ter. Então não dá para você padronizar isso aí e falar a receita do bolo tá aqui, toca todas as obras daqui para frente. Não é. Até não porque é assim, se fosse assim, existia produção, né? Vamos dizer, vamos produzir pilares aí só para jogar na obra ali, pronto. Você quer saber por que existe o 4 feed 10? Assim, existe uma norma, não lembro o nome, mas a gente estudou isso em concreto armado, né? Que você dimensiona o aço do pilar de acordo com a esbeltez dele. Esbeltez seria largura e comprimento, né? E o que acontece? Quando você dimensiona lá, já teve pilares de casa-terra que a gente dimensiona dá um feed 8 milímetros. Só que por norma, não sei por que diabos, você tem que colocar uma seção mínima de aço, que dá 4 feed 10. Então por isso assim, se você for calcular um pilar de uma casa, por que existe a alvenaria estrutural? Porque ela foi calculada e dimensionada para aquilo ali. Você tem resistência do bloco, você tem resistência de argamassa, você tem resistência de vários fatores. E ali resiste um ferro só no canto, nos pontos de graus, que é um ferro de 10. Para casa, o pessoal pega lá 4 feet de 10. Mas às vezes um ferro de 8 daria certo. Só que por norma você não pode pôr e não deve pôr. Por que o pessoal usa ou os 4 feet de 10... ou no lugar quando vê uma casa-terra faz a casa em treliça? Treliça não é... Bom, até quando a gente estudou, pelo menos não era dimensionado casa com treliça. Cara, tem desespero. Não era dimensionado casa com treliça. Então assim, você vai fazer um murinho. Até porque o aço da treliça, ele é diferente do aço da estrutura. Do estrutural. CA60 e CA50. Então assim... São coisas assim que o pessoal começa... O pessoal inventa, mano. Eu acho que tem coisa... Achando que facilita. Posso colocar uma trelicinha ali para fazer uma verga e uma contraverga? Posso colocar uma trelicinha... Quer economizar? É economia? Eu acho que não vale a pena, talvez. Vai lá, beleza. Não é nada uma coisa assim estrutural que vai afetar. Tem um murinho ali de 1,5 m e tal na frente da casa. Posso fazer... faz em treliça, sabe? Assim, vai o bom senso também. Mas tem coisa também que o pessoal fala... fiz uma casa lá... 3 andares toda em treliça, meu amigo. Pode esperar que um dia ela vai vir abaixo. Pode esperar, cara. Então, assim, é umas coisas meio de maluco. Acho que o projeto estrutural é essencial, mas é complicado o cliente, assim, aceitar. Entendi. Talvez. De um nível certo, né? Um certo nível pra cima, a pessoa fala, opa, legal. É isso mesmo. Acho que tem que ter e beleza. De um nível pra cá, puta. E é uma coisa, por exemplo, que aí entra outra parte do equalizar. Uma coisa que você consegue reduzir muito o custo em obra e estrutura. Se você, por exemplo, hoje eu entregar uma casa com um projeto de cálculo estrutural com as ferragens todas dimensionadas, ela é um valor. Se eu quiser colocar a ferragem de tona mais fina, fazer de qualquer jeito, né, entre aspas, eu consigo reduzir num 15%. Eu já fiz a conta, porque a gente tinha concorrente e falava, cara, como que o cara fecha preço? Não fez conta, No caso não era concorrente, né? Porque não entrega a mesma coisa. Mas assim, como que o cara faz? Daí você vai ver, tipo, a obra do cara é tudo com treliça, não tem pilar. Nossa. Tipo, a gente não fala mal de nenhum concorrente, porque para mim vender meu produto eu não preciso falar mal dos outros, eu tenho que vender o meu. Mas assim... A gente tem isso no mercado. Tem no mercado e a gente tem que entender. Não é falar mal, acho que até. A gente tem um alerta. É um argumento para alertar, é isso mesmo. Então, é uma coisa que você consegue economizar. E acontece muito. Principalmente em construções menores, você vai ver que o pessoal faz mesmo, acredita que dá certo, tem uma fé muito grande, né? Não que a gente não tenha, mas.
trabalha pelo improvável, né? E aquela coisa, eu já fiz, deu certo e geralmente em construção tem hora que dá certo, tem hora pode ser que não dê. Eu não colocaria a minha pele em risco, o problema é que quando dá errado, o negócio não é... Você colocaria a sua família lá dentro, numa casa que você não tem seguro, você não tem... Agora sim, tá verificada, tá dimensionada, compatibilizada com a arquitetura, não vai ter um pilar no meio da sua sala. Assim, tem tudo isso. Vale a pena? Aí... Quem vai colocar o dinheiro tem que falar se sim ou se não, né? Mas é complicado. O projeto estrutural hoje é uma coisa que a gente comentou aqui já. Está prostituído. Não só o projeto estrutural, mas o projeto em si hoje está prostituído. Então você tem que colocar seu valor. Coloca o seu valor, fala, eu cobro isso, meu custo para fazer é isso. Né? Essa questão de metro quadrado também é complicada. Então... E o projeto estrutural, assim, igual você falou, tem ambos profissionais, igual todas as áreas, né? Tem o bom e tem o ruim. Tem que avaliar também, então por isso que... Porque às vezes também contrata o projeto estrutural, mas não vale a pena. Ou talvez o cara joga num programa e sai lá todo o cálculo, nem confere e sai umas bitolas de ferro enormes. Aí o cara vai gastar óleo ali, nossa, que absurdo. Ou sai umas coisas muito finas e fala, caraca, é só isso mesmo. Então assim, uma coisa que dá para perguntar aí também, quando você está executando, você tem que conferir tudo isso daí. Tem. E aí? Que sempre vai prevalecer você? Então, como que funciona? Todo projeto tem reajuste caso precisa, né? Tem as revisões deles, né? Mas geralmente o projeto estrutural, antes de mandar para a obra, o que a gente faz? A gente pega o projeto arquitetônico e vê se está batendo aquilo ali. Na parte dimensional, a gente diz, né? Na parte de estrutura, a gente confere se realmente está passando o quilo por metro cúbico, que geral é assim, a gente usa uma conta básica aí. Taxa de aço. A taxa de aço. Fundação, a gente costuma usar de 90 a 80 quilos por metro cúbico. Um pilar e subestrutura você vai trabalhar com de 100 a 120. Legal. Então, isso daí não sabia não. Quilos por metro cúbico. Então, quando você vê que está muito fora, você fala, cara, alguma coisa de errado tem aí. Aí volta o projeto, vamos revisar. Mas a questão de quilo por metro cúbico, é isso? Isso. Ela serve para avaliar o quê? Se tem muito aço, porque, ou assim, se tem peso concentrado. O projeto cálculo estrutural engloba, vamos dizer, 3 coisas. O concreto que você vai utilizar, né? E aí você vai ter a metragem cúbica. Aí você vai chegar na área de aço, que é isso que a gente está falando, né? Tanto centímetro cúbico por metro cúbico de concreto. Aí a gente vai chegar nos quilos, né? Equalizando, fazendo lá a divisão, a gente vai chegar lá. Tantos quilos por metro cúbico. Você chegou nessa conta, mas não é só isso. Isso daí serve para você fazer uma conferência rápida. Porque daí tem o jeito que você trabalha com a estrutura, entendeu? Como que você vai pegar essa área cúbica de aço que você chegou lá na sua conta, como você vai desenhar ela na estrutura, como que você vai trabalhar, onde você vai colocar o ferro, onde esse pilar vai ter mais, que já entra na parte de estruturas, né? Que onde trabalha mais, onde tem ponto de cisalhamento, onde tem onde flexão, aí você vai, onde a parte de flambagem do pilar, então você vai em situações que você vai ter que fazer o estudo para fazer o detalhamento da ferragem. Uma conferência rápida em si seria essa conferência de quilo por metro cúbico. Que legal. É uma conta básica, geralmente, que a gente faz, né? Que é essa aí da pré-dimensionamento. É assim, por exemplo, a pessoa tem um arquitetônico, vai desenvolver a estrutural, e fala, pô, dá para rodar um orçamento? Pô, dá para rodar uma prévia do orçamento. Então, assim, você sabe onde vai uma viga, você prevê onde pode ir um pilar, pelo bom senso ali de construção e tudo mais. E aí você fala, pô, nessas dimensões aqui que eu considerei, vai tantos metros cúbicos. Vamos falar que para essa casa aqui vai tantos metros, 50 metros cúbicos para pilar. Pô, pilar a gente sabe que é em torno de 100 quilos por metro cúbico. Pô, 100 quilos por metro cúbico vai dar 5 mil quilos de aço. Aí a gente vê isso aqui em barras, né, no caso. Pô, quanto custa o quilo de aço CA50 em corte e dobra? Pô, custa R$8. Aí você pega esses 5 mil e fala, ó, em aço você vai gastar X. Aí a pessoa fala, pô, legal, acho que tá dentro do que eu tô planejando. No inicial, isso daí é uma coisa legal de falar aqui, porque então, eu, por exemplo, não tinha nem ideia. Então, tem muito cliente que acho que não tem nem ideia então, disso. Então, se você pega lá 8 vezes 50, pô, você vai gastar 40 mil aqui só de aço pra sua casa. Ah, não, pô, tá dentro. Não, tá fora. Então tá bom, muito obrigado.
Volte sempre, a casa está aberta, quando você desenvolver o projeto estrutural a gente volta a falar. Ah não, pô, tá dentro, então vamos rodar o orçamento. Aí você começa a levantar outras coisas, tal. Você levanta no macro, porque, né? Você levanta no macro, depois você vai e reajusta. Porque e você tem quantidade de quilos, eu vou falar pra você hoje. Ó, você tem 120 quilos para você colocar no metro cúbico. Como você vai fazer? Aí que entra a parte da dimensionamento. Ó, aqui vai uma barra, que aqui vai ter, vai ter esse esforço. Aí você vai desenhar. Aqui sua viga tem pilar, mais estribos. Aonde é mais necessário. A armadura, entendeu? Vai trabalhar com... E esse peso aí é para concreto? Ele também, por exemplo, a fundação, tudo bem, tudo concreto. Mas o pilar pode ser... aço, pode ser madeira hoje em dia. Não, aí no caso é para concreto armado, né? Que aí seria concreto e aço. Entendi. Essa taxa. Mas para vir para estrutura metálica também eu acho que é mais tranquilo ainda, porque você dimensiona, verifica qual que é o perfil. O perfil geralmente ela é 18 kg por metro, 22 kg por metro, 28 kg por metro. Você vê quantos metros de perfil vai entre. Tem uma normativa para cada um. E aí solta peso, né? Depois tem que considerar chapa, solda, espaçador, espessura da solda, aí vai. É chato isso daí, hein? É legal, Brincadeira. Eu acho que deve ser legal porque, por exemplo, você recebe às vezes um projeto arquitetônico que é um desafio na hora. Tipo, eu nunca fiz isso, mas tem que achar uma solução. Ou falar para o arquiteto que não dá. Fazer, então. Aquele negócio, seu bolso é meu norte. Na verdade, o pessoal fala... Às vezes... O pessoal fala, não dá pra fazer. Na verdade, é que não quer fazer. Quase tudo dá pra fazer. Pode ser o custo, ou pode ser o engenheiro que tudo vai. Vamos fazer quase tudo. Mas porque o profissional ele quer o mais fácil, ele quer o mais rápido. Duas coisas que não fazem, né? Uma é a dificuldade e a outra é o custo. Então o pessoal às vezes geralmente não faz por causa disso. Né? E uma das coisas que eu ia comentar aqui é a questão de fechamento de obra, né? Se a questão de dificuldade de fechar material é mão de obra, né? A questão de cliente, o que ele está levando e tudo mais, né? Por exemplo, com um projeto você consegue falar, você está comprando esse piso que está no seu projeto, fora isso você não consegue, né? Como é que você vê isso aí na hora de fechar, tipo assim, entregar às vezes uma coisa que o cliente não sabe o que está levando, por exemplo, não contratou um projeto arquitetônico decente, vamos dizer, um projeto de legalização. Não está lá especificado o piso, não está nada, sabe? É um projeto básico. Entendi. Como é que você vende isso para o seu cliente, o material? Hoje, para você facilitar isso daí, o que é interessante você fazer? Você chegar num custo, né, de estrutura que você vai estar analisando e parte do material, acabamento, vamos dizer, né, igual o piso que você falou, é uma coisa que tem muita variação, né? Tem diversos tipos de acabamento. Então, para você não ficar colocando os tipos de acabamentos no orçamento, você limita por preço. Até X valor está dentro do orçamento, X valor para cima você paga a diferença do material, eu não te cobro assentamento até tal X metragem quadrada de piso. Mas tem uma metragem maior, já te cobrar também a mão de obra. Para você conseguir também não dificultar tanto na hora do cliente analisar. Porque a gente tem que deixar mais claro possível e até mesmo ajudar a interpretar o orçamento do concorrente. Já aconteceu. De falar assim, ele está te entregando isso e eu estou te entregando aquilo. A diferença está aqui. Ou ele está te entregando mais e eu estou te entregando menos. O meu preço está mais baixo. Às vezes a pessoa não coloca acabamento, por exemplo. Isso. Eu coloco a mão de obra aqui, mas você compra a peça lá. Tem pessoa que entrega a casa no cinza, que a gente fala, né? Que é só contrapiso e parede rebocada. Parede com esboço. Não tem muito acabamento, porque daí ela quer definir na parte do acabamento com interiores, ou começa um orçamento e não está definindo a parte de acabamento, mas para ganhar tempo já orça até o cinza, do cinza para frente seria um outro orçamento, um aditivo de orçamento. E além da falta de projeto, a gente ainda tem alteração, né, de projeto durante a obra, né? Aí falta de definição, né, aquela questão difícil. Então, geralmente acontece muito, né, a mudança de projeto, é onde que ocorrem os aditivos, que a gente sempre fala que a pessoa começa a obra, ela quer mudar alguma coisa, aí tem que ocorrer o aditivo. E essa parte de mudança é comum porque
O cliente, ele tá na parte arquitetônica, geralmente demora de 2 meses. O pessoal faz até menos, né? Quando o cliente está muito ansioso, né? Costumam colocar 45 dias, 45 mas depende dias, do né? projeto. Do projeto. Eu vejo assim que a ideia que a pessoa tem, tira o briefing, né? Conversa com a pessoa. A pessoa, não, quero assim, né? Eu vejo que é muito complexo, a gente prolonga um pouquinho. 3 meses. Mas assim, normalmente a média é 45 dias. Uns 45 dias. E talvez dentro desse prazo ele não conseguiu buscar tanta informação que era necessário para ele definir coisas simples, assim. Aí chega na hora, ele fala, pô, mas aqui ficava legal mais outra coisa. A gente faz Às essa vezes alteração. o cliente está afobado também. Acontece muita alteração, eu vejo, de projeto, porque às vezes a gente desenvolveu o projeto em uma época, às vezes demorou um pouquinho para ele ir para a obra. Aí, às vezes, nesse meio caminho, ele viu muita coisa na internet, ou ele foi na casa de primo, parente, e viu uma coisa que falou, não, isso daqui é legal, vamos trazer para o meu projeto. Aí tem que sempre estudar melhor. A gente falou com o Duque, né? Você não entregar um projeto para o cliente, né? Para ele levar embora. Porque às vezes chegou em casa lá, ele gostou, adorou o projeto, chegou em casa, alguém pôs defeito. Ah, mas esse aqui do lado. Ah, é mesmo, né? Só que ele estava gostando do projeto, ele tinha entendido o que acontece. A gente tenta filtrar o dia a dia do cliente, né? Normalmente o arquiteto faz isso, eu não sei se todos fazem, mas pelo menos eu faço. A ideia é que a gente filtre o dia a dia do cliente. Acontece que às vezes ele vai na casa de alguém que a vida, o cotidiano é totalmente diferente, mas ele achou bonitinho. E daí ele quer trazer isso para dentro da obra dele. E às vezes não é viável para ele ou não é viável para a obra. Tem que mudar muita coisa. Que nem a questão do banheiro que você comentou. Às vezes o banheiro você muda ali, parece coisa boa, mas muda todo o layout da casa que vai atrapalhar tudo. Vai atrapalhar a ventilação, às vezes, também, né? hidráulica. Às vezes você está pensando na economia da pessoa. Por exemplo, eu vou concentrar a parte hidráulica tudo em um ponto. Isso. Aí você vai jogar lá, gasta mais em cana. A gente sempre frisa que é nessa parte de estudo do arquitetônico para execução do projeto arquitetônico, é sempre bom tirar todas as dúvidas, até estender um pouco mais, não ser tão ansioso assim, querer fazer já de pronto já, porque depois de definido, o ideal não é ter alteração. Sim. E acontece para todo mundo, né? A alteração também quando assim, o arquiteto faz o projeto arquitetônico, só que daí outro vai fazer interiores. Acontece muito problema nesse sentido. Porque daí, eu quero isso. Vai mudando. Acaba mudando. Aí às vezes, não que seja o ideal, mas de repente, hoje em dia a grande maioria dos escritórios já tem, ou se o arquiteto não faz, tem um design dentro que ele indica, né, um profissional de outra empresa, ou dentro da própria empresa já tem um design, né, ou um arquiteto que faz arquitetura de interiores. Eu acho que é o mais ideal, que entra na questão de a gente conversar com o engenheiro e assim vai, porque daí evita ter gastos a mais. Porque daí vai tudo no adicional de custo. E é o desgaste, né? A pessoa não estava prevendo aquele custo e talvez o orçamento dela já estava meio enxuto. E a alteração talvez ela não vai ser só no arquitetônico, já tem que alterar alguma coisa no estrutural ou uma coisa no hidráulico. Aí se uma coisa que parecia simples, ela já dá uma complicada. Nesse meio termo, principalmente em obra de financiamento, a gente trabalha com obra de financiamento, né? Inúmeros bancos, aí, o mais comum, Caixa Econômica Federal, né, que libera mais limite para os clientes. Mas obra de financiamento é uma obra que você tem cronograma acirrado. Não que toda obra não tenha, mas a obra quando é cliente com recurso próprio, eu quero alterar isso daqui. Não, tudo bem. Você senta e espera a definição dele. A gente define e tardou 30 dias a obra, não... chutando balde, mas tratando 20, 30 dias é o tempo dele. Agora, já numa construção de financiamento, além de você ter esse prazo que você não tem, você tem que seguir a risco o cronograma, cada coisa que você alterar no seu projeto, na hora de você tirar o ABITS lá depois, dá problema. Ou você teve uma vistoria e o engenheiro alegou que teve alguma alteração e não foi informada para a agência, trava seu financiamento. Então, é tudo coisa que você tem que evitar. Então, a gente sempre fala, gente, vamos estudar isso mesmo. Lógico, não é ferro e fogo. Quero mudar alguma coisa, vamos fazer. Mas... depende do que é. O correto é você avaliar, não ser tão ansioso nessa parte de elaboração. É assim que definido, procurar não alterar. Porque a ideia vem, muitas ideias. E aí, que nem você falou, talvez o que você viu no ambiente lá, no caso, no Pinterest da vida, né, que é um lugar que você busca bastante referência, talvez aquilo lá ficou bonito no ambiente que não tem nada a ver com o seu ambiente aqui.
Só que você gostou e quer colocar. Se aplica no lugar, não se aplica Se aplica no lugar, não se aplica em outro. E você fez essa alteração, você tem esse tempo aí para você executar, né? Não tem para onde você fugir. Isso daí é um grande problema. E eu acredito, na verdade, que mudar durante a obra é o pior custo que tem, né? Que você pode até mudar antes de iniciar a obra e tudo mais, desde que todo mundo esteja ciente. E só que mudar depois que já iniciou, muita gente muda, que nem dessa parte de interiores, muda depois que tá pronto. Aí tem que rasgar a parede, fazer alterações de pontos de hidráulica, elétrica, e assim vai. Assim, eu acho que até durante a obra, dependendo do que for, ainda dá. Por exemplo, você tá fazendo você tá fazendo fundação, você quer trocar o piso, beleza. Tá bom. Então, assim, tranquilo. Então assim, tudo seguindo um cronograma. Pô, vai atrapalhar alguma coisa? Vai impactar em alguma coisa? Vai. Pô, então vale a pena? Não vale. Pô, não vai impactar, segue, toca o barco. Acontece muito de, por exemplo, o cliente me procurou, né, no seu caso, com o projeto arquitetônico de X arquiteto, você chegou já e vou consultar o arquiteto por alguma informação faltante do projeto, algo assim? Ou... Nossa, acontece muito, hein? Em campo a gente faz muita revisão do projeto. Em loco? Em loco. A gente chega a analisar e tem hora que, principalmente interferências, tá? Tem hora que você vai fazer uma obra, você não sabe o que tem lá, ou você está esperando uma coisa, você encontra outra, você encontra uma base perdida no caso, ou você vai compatibilizar. Tem obra que você começa, não tem um projeto de hidráulica ou elétrica, por uma hipótese, né? Então a pessoa fez o estrutural, mas não pensou onde vai descer a tubulação. E o arquitetônico não tem nenhuma tubulação visível, tá tudo embutido, você não vê nada. Você não vê nada. Aí o arquiteto projetou uma parede ali de 11. Aí você não tem uma tubulação que consegue entrar naquele pilar para atender a água fluvial do telhado. Então tem esse tipo de mudança assim, no local que acaba desgastando. Por isso que é importante você ter o pacote dos projetos. E além disso, você coloca um tubo de 100 no meio de um pilar de 14 por... você tira a área de concreto. Você tira a área de concreto. Mas no caso, já aconteceu de você sentar com o arquiteto e revisar vários projetos, então, assim, nesse sentido? Como que o pessoal a parte da arquitetura, ela não é só na projeção. Portanto, hoje os arquitetos até estão fazendo uns pacotes de acompanhamento de obra, porque ele é muito importante na execução da obra também. Esse feedback é diário. Não diz que a gente vai ficar enchendo o saco do arquiteto, né? Ligando cada mas diário que eu falo assim, toda semana, até eles querem saber como que tá saindo o projeto deles, tá sendo legal. Eu sou chato com essas coisas também. Tá, liga, você tem alguma dúvida, tá? Você tem uma coisa que você não conseguiu entender no meu projeto, tá com todas as informações. O arquiteto, querendo ou não, eu vou falar por mim, mas acho que até todo mundo tem isso na profissão. Quando a gente desenvolve um projeto, até o Rodinei falou, né? Vou chamar ele de Rodinei porque eu sempre chamei. A gente tá desenvolvendo um filho aí, por assim dizer. Então a gente tem um apego por causa do projeto que a gente desenvolve, talvez seja muito isso. É uma então, criança, né? Que a gente quer ver crescer. E fala a verdade, é uma arte. Acontece modificações, acontece. A gente até fica chateado, mas às vezes a gente pega e fala, talvez foi melhor na situação e tal. Depende de caso a caso, né? Mas a gente é bem apegado no projeto. A arquitetura é uma obra de arte, né? E o resultado é a construção final, né? Igual o cara projeta um quadro, vai, desenha, mostra ali sua capacidade, e o arquiteto é a mesma coisa na parte da construção. Até eu falei para um cliente recentemente, falei assim, nosso maior desejo é ver isso concretizado, independente se vai fechar comigo ou vai fechar com outra pessoa a execução, chegar lá e tá pronto aquilo lá. Isso. Então a gente é bem apegado com as de obras, por isso que a gente fica em cima. Você chegar lá e a gente poder tomar uma cerveja sentado na sua área de lazer. Legal, pô. E aí, o que falta? Acho que nós batemos bastante ponto aqui, né? Eu acho que faltou uma coisa que eu perguntei aquela hora que eu falei com você, não comentei. Como que vocês lidam com, por exemplo, o mercado hoje em dia, todo ano surgem peças novas, produtos novos. Como que vocês lidam com essas novidades do mercado? Então, na verdade, assim, a gente procura estar se atualizando, né? A gente vai vir em feira, né, para ver o que está vindo de novo, ou procura no mercado, mas assim, a gente não se atenta tanto assim também, porque você acaba ficando louco, na verdade, se né? for isso. Porque não tem como aprender tudo, né?
Justamente a questão do material, tem diversas aplicações hoje em dia, então a gente espera chegar à necessidade, dependendo de tal assunto, e a gente procura saber como a gente vai executar, discute entre o executante e o que está projetando o trabalho, e para solucionar a melhor forma de execução. Por quê? Se a gente também ficar abrindo muito o leque, a gente esquece de fazer o feijão com arroz, vamos se dizer. Porque se você querer saber muito sobre a atualização, você abre muito leque, você esquece... Acaba se perdendo no caminho. Você acaba se perdendo no caminho. Então, acredite assim, materiais vão vir a cada mês está lançando coisa nova. Lógico, a gente se atualiza conforme necessidade. Não tenta também buscar muita informação, ficar sobrecarregado, talvez com coisas que a gente nem vai estar precisando. Tem algumas coisas que geram, acho que, economia. Não sei até onde, por exemplo, essas questões de argamassa, não sei se é assim que fala, que ela coloca no bloco, no tijolo que está surgindo. Diz que gera economia por não ter tanto e até dependendo desperdício. E até dependendo do próprio arquiteto, né? Assim, é o que a gente comentou aqui. Muitos às vezes projetam até sem saber o que estão fazendo. Não sabem nem o que está aplicando. Mas muitos assim, procura, como é que é isso? Que piso é esse? Esse piso pode ir numa área seca, como é que ele é aplicado? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Piso de 3 milímetros, né, que a gente tem aqui. Piso mais grosso, um ladrilho hidráulico. Pode colocar num piso de banheiro, em gorduras, tem que aplicar alguma coisa. Às vezes o cara coloca pela estética e não pensa de como que vai funcionar lá. Existem vários. Tem cada coisa em fachada aí que você vê que é absurda, né? Você vê lá, coloca um revestimento na fachada, mas não impermeabiliza a fachada. Aí começa a escorrer aquela calcificação, aquela mancha branca lá. Então, assim, aí vai a questão também de você ter parceiros, né? Parceiros. Por exemplo, não é que a gente não faz, mas a gente não vai se especializar em tudo. Isso daí não é a ideia. Mas, igual a gente está fazendo uma obra na Saint-Gobain, que a parte de baixo dela é a alvenaria de bloco estrutural, uma laje alveolar, e em cima é steel frame. A gente não é especialista em steel frame, a gente tem parceiro que faz, a gente subcontrata o serviço e está sob a responsabilidade da construtora para entregar um sistema construtivo diferente, né, do que é o habitual nosso de trabalho, mas a gente também consegue executar com parceiros, porque assim, igual a gente comentou, a gente não abre muito leque e dispersa no que realmente a gente sabe fazer, que é a parte de estrutura, né, convencional, né, e a parte essas partes de tecnologia nova, a gente busca parceiro para estar fazendo uma união aí. Eu acho que é até legal, né, uma questão, humildade da pessoa falar que realmente, eu faço, contrato parceiros, não faço tudo, porque acho que ninguém faz tudo. Geralmente o cliente, ele quer fechar, para ele é mais fácil fechar a obra inteira, não faz sentido. E não é porque eu não sou especialista no assunto que eu não posso executar aquilo. A gente vai atrás para a gente executar daquilo lá e vai procurar parceiro qualificado também para ele estar entregando o que o cliente está buscando. Então, ele vai estar embutido nessa garantia, né, de obra. Agora, não digo uma coisa, o cliente veio buscar só steel frame e eu não aplico esse produto, não é o meu casual. Você não é a pessoa certa. Eu não sou a pessoa certa. Momento, você tem que também saber a hora de sair do negócio. Tem que saber o momento de você tirar a mão e falar, vou tirar o pé porque esse daqui é a área do amigo. O negócio é o seguinte, tem um serviço aqui que é de steel, você não quer encarar? Legal ter me indicado, vou fazer uma reunião com o cara. Então, assim, você tem que saber até onde você vai, porque gera prejuízo, né? Você querer abraçar tudo, você não é bom em nada. Então, especializar no que você é bom, né? Que no caso nosso é construção convencional com estruturas, né? Modernas, né? A gente se adequa a essa parte de concreto armado, faz um pouco de metálica também, cobertura, galpão, mas essas construções que estão entrando nova, não digo que a gente não pode dizer nunca, né? Não digo que a gente não vai atuar mais para frente, mas não é o foco hoje. Seu parceiro faz placa cimentícia sem fissurar? Isso daí é Vamos trazer a Saint-Gobain aqui. Isso daí é uma parte que precisa abordar no podcast em loco, trazer especialista em placa cimentícia. A Saint-Gobain vai patrocinar a gente para falar sobre a placa cimentícia dela aqui, hein? Show de bola. E aí, você quer acrescentar alguma coisa que a gente não abordou aqui? Se tem uma história boa para contar aí?
Cuidado, hein? Eu acredito. Assustou ele, né? Pô, calma aí. Brincadeira, vamos falar. Eu gostei bastante do bate-papo aí, agradeço a oportunidade de vocês, achei legal demais a ideia que vocês estão tendo aí de estar levando a informação pro pessoal, né? Até pra gente mesmo, a gente tá se informando de tudo que tá na nossa área, é um podcast bem legal, específico, né, para a área da construção civil. Achei bem interessante, agradeço a oportunidade de vocês dois aí estar convidando aí a gente para estar falando um pouco do nosso trabalho. E um recado que... Recado não, né? Uma coisa que eu gosto de abordar bastante, assim, o conhecimento ele é muito importante, mas eu acredito que a gente é o que a gente entrega. Então, de nada vale você se informar de muita coisa e você não botar nada em ação. Então, aprendeu, bota em prática. Errou, arruma. Não, o problema não está em errar, o problema não está em não fazer. Então, um negócio que eu passo pro pessoal, mais vale você aprender 20% e executar 100% do que você aprender 100 e executar nada. Então, conhecimento que vocês estão passando aqui de nada aplicado, nada vale. Então, é legal você pegar todo esse conhecimento que vocês vão passando com todos os convidados aí e pegar um pouquinho que foi útil para você e botar em prática na sua vida aí para você melhorar, né? Tanto na parte de civil e tanto em todas as áreas da vida. Essa é a minha filosofia aí, ação. Mas a nossa ideia é essa mesmo, de aprender junto, colocar em prática ou, né, passar conhecimento pro pessoal, né? A gente quer que todo mundo esteja bem no mercado para alavancar. Todo mundo bem, quer dizer que o mercado vai bem. Isso. Então vai gerando valor, vai gerando... Enfim, a gente vê tanto profissional ruim hoje em dia que acaba prejudicando o mercado, né? Tem gente que tem trauma de arquiteto, por exemplo. Porque tem vários arquitetos que deixou o cara na mão. Engenheiro, enfim, tem vários profissionais. Por exemplo, a gente vai falar sobre marcenaria às vezes com a pessoa. A pessoa quer fugir da marcenaria. Enfim, gesseiro, carpinteiro, enfim. Então, a ideia é o quê? Que a gente passe informações para pelo menos a pessoa ter informação de que dá para fazer o certo. Tem gente que não tem nem esse conhecimento, né? É isso aí. E botar em ação, né? O pessoal está procurando agora, com acesso à informação, acho que o pessoal está procurando, está se inteirando e vai ficar isso legal, aí. Vai ser bacana. E aí, é isso? É isso. Então, quer falar alguma coisa? Encerra aí para nós. Para quem não nos acompanha, mais uma vez, nos acompanhe lá, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Deezer, Spotify. Se não tiver alguma lá, pode mandar nos comentários, pode desafiar a gente aí que vai ter em todas as plataformas, né? Google Podcast. Vale lembrar que a gente tem os dois canais, né? Tem um canal de corte que funciona assim, ó. O pessoal ainda tá meio confuso com isso daí. O canal de corte é o quê? Tem alguns temas que a gente falou aqui, por exemplo, sobre o peso do aço. Eu corto um trechinho e coloco lá. A pessoa que não pode ouvir 2 horas de conversa, escuta 10 minutos. Entendi. Então a gente coloca vários cortes, picota ele, trechos, para a pessoa poder ter essa informação em um espaço, né, num curto espaço de tempo. E a gente tem o canal principal que é o podcast inteiro. Então a gente tem o canal de cortes e o canal em loco, que a pessoa pode ver toda a conversa. Muitas vezes a pessoa pode ver o corte lá, achei legal essa conversa. E vai pro vídeo completo. Achei bonito esse menino, vou assistir tudo. Então, acho que é isso, né? Quer mais alguma coisa? Complementar? Eu acho que a gente conseguiu entregar um pouco, né? Não tudo, né? Certo? Senão a gente ia ficar. Não, mas volta outras vezes. Vai ter a fase 2. Tem, todo mundo. Trazer todo mundo. Então a gente agradece. Bom filho, a casa torta. É isso aí. Agradece por ter vindo, né? Passar toda essa informação de obra, que a gente sabe que é bem complexo. Então acho que é isso. Tchau pra vocês. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau.